1 Samuel capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quem encontrou, diga amém. Verso de número 32 a seguir. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Eu quero que você estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida. Ore para que Deus faça de mim um instrumento de bênção para a sua vida nessa noite. Para que o Senhor faça da minha vida um canal de bênção sobre você. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, aqui estamos nessa noite. Viemos à tua casa para jubilar na tua presença, te adorar e ouvir a instrução da tua palavra. Os teus filhos saíram dos seus lares, das suas casas, para estar aqui, por causa do Senhor, por causa da palavra do Senhor. Então, Pai, eu oro agora e peço a Deus que tudo aquilo que porventura estiver na minha vida, que possa ser obstáculo da bênção do Senhor, tudo aquilo que está sobre mim, que possa impedir, ó Deus, o fluir do teu Espírito, eu te peço perdão. E eu oro, ó Pai, para que eu possa estar livre, desimpedido, para ministrar a tua palavra no poder do teu Espírito. Eu oro para que os céus desçam sobre esse lugar. Eu oro para que a palavra nos alcance, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Irmãos, durante esses dias nós temos falado sobre a experiência com Deus. E eu me lembro que eu falei sobre a experiência com Deus, o poder da experiência com Deus. Numa outra semana eu falei sobre a experiência com Deus na vida do profeta Isaías. Depois eu falei da experiência com Deus na vida do rei Ezequias. E hoje eu quero falar sobre a experiência com Deus. Ela te liberta da caixa. A experiência com Deus, ela tem essa característica. Com essa palavra de hoje, eu já quero dar início àquilo que vai começar a semana a partir de amanhã. Quando nós falamos que será a semana da experiência com Deus, eu acredito que essa semana vai virar a chave na nossa vida. Eu acredito que essa semana coisas acontecerão nas nossas vidas aqui, de acordo com a nossa entrega, a nossa rendição a Deus. Eu creio que portas se abrirão na sua vida. Deus abrirá portas para você. Deus fará coisas poderosas na sua vida.
a partir de uma entrega da sua parte. E quando eu digo entrega, de uma rendição de você. O texto é muito conhecido. 1 Samuel 17 fala da história de Davi, o jovem Davi, que venceu o gigante Golias. Você se lembra dessa passagem? Golias desafiou o exército de Israel para uma batalha. Golias desafiou e não tinha quem lutasse contra ele. Ele era um homem muito alto, muito forte. Ele era um gigante. Até que os exércitos se acovardaram e Davi, que tinha os seus irmãos no fronte ali na batalha, o seu pai o envia para levar uma comida para os seus irmãos. Versículo de número 17 diz para eles levarem grãos tostados, 10 pães, levar ao acampamento onde os irmãos estavam, e também levar 10 queijos ao comandante da unidade. É o que diz o versículo 17 e 18. E quando Davi chega naquele lugar, ele se depara com uma situação. Golias afrontando os exércitos, chamando alguém para lutar com ele. Ele dizia: hoje nós vamos fazer uma batalha, uma guerra diferente. Não vamos lutar exército contra exército, não. Vamos lutar da seguinte forma: eu vou lutar contra um de vocês. Escolha um de vocês para lutar comigo, e aquele que vencer será o vencedor. O seu país será o vencedor. E ninguém quis lutar contra Golias. E quando Davi chega e ouve aquilo, ele diz: eu vou lutar contra ele. E quando ele se dispõe a lutar, o rei Saul, que era o comandante do exército, chama Davi. E aí é o verso 34. Ele diz no capítulo 17, verso 33, ele diz: você não tem condições de lutar contra ele. Você é apenas um garoto. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E ele diz: rei, deixa eu te contar uma história. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um leão e levou uma das nossas ovelhas. E eu fui atrás dele, e eu dei golpes nele, e eu o matei, e tomei a ovelha da boca dele. Também veio um urso, e eu o fiz da mesma forma. O Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, e o Senhor me livrará deste filisteu. E sobre essa palavra, Davi vai para lutar contra Golias. E você conhece a história. Golias estava armado e Davi tinha apenas uma funda com uma pedra. Ele tinha 5 pedras lisas que ele pegou no ribeiro, mas ele colocou apenas uma e rodou a pedra e lançou na fronte do Golias, e o gigante caiu e Davi venceu aquela batalha. Essa é a história. O que eu quero falar hoje é que a experiência com Deus, ela nos liberta de pensar dentro da caixa. Eu coloquei aqui uma caixa. Está percebendo que é uma caixa, hein? Uma caixa. Quando você tem uma experiência com Deus, você passa a pensar fora da caixa. Porque a experiência com Deus, ela tem o poder de abrir os nossos olhos, ela tem o poder de abrir a nossa mente. E foi justamente isso que a experiência que Davi tinha com Deus fez naquele momento. Porque quando Davi chega ali, o exército de Israel estava tremendo de medo. E Davi viu algo que eles não viram. Davi viu algo que ninguém viu. No verso 24, nós vamos ficar aqui no capítulo 17, nos versos 24 e 25. Quando os israelitas estavam cheios de medo, diz o versículo 24, quando todos os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Enquanto os israelitas viam Golias, enquanto os israelitas viam aquele gigante,
Davi estava vendo algo que ninguém via. Enquanto o povo estava focado na crise, Davi estava focado na recompensa, porque havia uma recompensa para quem vencesse Golias. E é justamente isso que pessoas que têm experiências com Deus conseguem ver. Quando o mundo entra numa crise, aquele que não tem experiência com Deus, ele só vê a crise. Mas aquele que tem uma experiência com Deus, ele vê oportunidades no meio da crise. O homem que tem experiências com Deus, ele enxerga além das possibilidades, porque ele sabe que não é na sua força, não é na sua inteligência, mas é na força e na sabedoria do Senhor. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que você deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A pessoa que tem experiências com Deus, ele consegue ver de uma maneira diferente. Quem não tem experiência com Deus, quando instala-se uma crise, ele começa a fazer uma lista de dificuldades que ele tem, ele começa a fazer uma lista de razões que justifiquem o seu fracasso antes de tentar. É interessante isso, porque existem pessoas que fazem uma lista para desistir, faz uma lista de razões para perder. Existem pessoas que, quando elas estão passando por crise, elas dizem: pastor, eu estou passando por tanta luta que eu nem consigo jejuar. Enquanto aquele que tem experiência com Deus, ele passando por uma crise, ele diz: eu estou passando por tanta luta que eu perdi a fome, eu vou ter que jejuar. Sabe, Davi, embora ele fosse um garoto inexperiente para lutar contra o guerreiro Golias, Davi, ele tinha uma coleção de experiências com Deus, e isso lhe permitia ver o que ninguém conseguia ver. Ou seja, Davi conseguia fazer uma coisa que ninguém conseguia fazer. Davi conseguia pensar fora da caixa. Eu penso que essa é uma ilustração. Enquanto nós temos inúmeras pessoas pensando dentro da caixa, Davi, ele consegue pensar fora da caixa. Ele consegue ver de uma forma diferente. Sabe, eu fico pensando, quando o Golias chegou, versículo de número 10, permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos estudar muito esse capítulo 17, de 1 Samuel. No capítulo 17, no verso 10, o Golias diz o seguinte: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Apavorados. Preste atenção. Como é que aconteciam umas guerras naquela época? Você sabe? Um exército se posicionava de um lado, o outro exército se posicionava do outro lado. E ali então, quando tocava a trombeta, eles saíam para a batalha. Alguns exércitos tinham na frente os homens com as suas flechas e lançavam as flechas, os arqueiros. Depois vinham os homens a cavalo, a espada. Era assim que eles lutavam. Eles sempre lutaram assim. Todas as guerras são assim. Nós estamos presenciando uma guerra agora. Eles mandam uma infantaria, eles mandam uma cavalaria, eles vão com suas tropas. É assim que funcionam as guerras. E de repente os filisteus fazem uma proposta e diz: olha, hoje nós não vamos guerrear dessa forma. Nós vamos guerrear de uma nova maneira. Vocês vão escolher um homem do meio de vocês, e nós vamos escolher um homem do nosso meio. E esses dois lutarão. Aquele que permanecer vivo será o vencedor. E o país, a nação,
cuja aquele for o vencedor, essa governará e escravizará a outra. Presta atenção, gente. Sabe, eles estavam pensando tanto dentro da caixa, que eles não conseguiram falar uma palavrinha mágica. Eles poderiam ter resolvido essa situação com apenas uma palavra. Uma palavra que muitos de vocês têm dificuldade com ela. Uma palavra de 3 letras. Você sabe do que eu estou falando? Não. Diga comigo, não. Fala forte, não. Você tem dificuldade de dizer não? Davi, ou melhor, o exército, quando ouviu essa proposta, era simplesmente eles dizerem: não, nós não vamos colocar um homem para lutar contra o outro, nós vamos lutar com o nosso exército. Pronto, acabou. Os filisteus só tinham 2 opções. Primeiro, ou eles bateriam em retirada e iam embora, falando: desse jeito nós não vamos lutar, e vai embora. Ou segundo, Golias ia falar: não, eu luto contra o exército todo. E aí ele iria morrer, porque seria um contra mais de 300 mil homens. Vocês estão entendendo? Quem não consegue pensar fora da caixa, não consegue dizer não. E quem não diz não, sofre muito. Sofre muito. O inimigo, ele mudou a batalha, ele mudou a estratégia. A estratégia era exército contra exército. Agora ele, do nada, quando todos estavam prontos para o fronte, prontos para a guerra, já estavam no fronte, prontos para a guerra, ele muda a estratégia. Ei, isso parece ser muito familiar. Isso acontece muitas vezes comigo e com você. O inimigo, ele quer mudar o campo de batalha. Existe um campo de batalha, e nesse campo de batalha ele é derrotado, ele não vence, ele já perdeu a batalha. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo, contra as trevas e as forças espirituais do mal. Na onde? Na onde? Na onde? Nas regiões celestiais. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Ali nós vencemos a batalha, porque ali nas regiões celestiais nós temos a armadura de Deus, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, nós temos o escudo da fé, nós temos o cinturão da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos as botas do Evangelho. Mas o inimigo, ele não quer que você lute nas regiões celestiais. Então, ele provoca você o tempo todo. Por quê? Porque lutar nas regiões celestiais é quando você entra em oração, é quando você entra em jejum. Tem um filme que eu recomendo você assistir, chama-se Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? A maioria aqui, hein? Quarto de Guerra. Assista esse filme. É quando você transforma o seu quarto em um quarto de guerra, em um quarto de batalha. É quando você entra em oração e começa a batalhar com as suas lutas, seus problemas, seu sofrimento, tudo aquilo que vem contra você. Você entrega aquilo a Deus em oração, em jejum. Você entra em batalha e você é vitorioso. Mas o inimigo sabe disso. Como os filisteus sabiam que se fosse exército contra exército, eles perderiam a guerra, e Golias, o seu grande soldado, seria morto. Então o que eles fazem? Eles mudam a batalha de última hora. E é justamente isso que o nosso inimigo tenta fazer. Ele lança agressões verbais, manipulações, críticas, tudo isso para te tirar das regiões celestes e fazer você resolver na força do braço, da discussão, da briga, de quem fala mais, de quem xinga mais, de quem... Há uma batalha e nós não estamos percebendo isso. Há uma guerra sendo travada ao nosso redor,
E muitos de nós estamos encarando o nosso inimigo no campo dele, da forma dele. E quando nós lutamos no campo dele, na forma dele, nós perdemos a batalha. É tudo isso que ele quer, que nós estejamos com uma caixa na cabeça para dizer não. A falta de dizer não nos coloca com a cabeça dentro de uma caixa sem possibilidades. E o que é a caixa? O que é a caixa? A caixa é um mundo em que cada um de nós vive dentro dele. É a forma como nós vemos o mundo, é a maneira como nós vemos a vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Feche os seus olhos por 1 segundo, por 2 segundos, 3 segundos. Feche os seus olhos e pense em uma árvore. Pense em uma árvore, por favor, pense em uma árvore. Pense. Já pensou? Ok, pode abrir os seus olhos. Como é que é a sua árvore, Totonho? Frondosa e alta. Como é que é a sua árvore, Sérgio? Como é que é a sua árvore? Um ipê amarelo. Como é que é a sua árvore? Uma árvore de óleo. Como é que é a sua árvore? Uma árvore de maçã. Tem gente que viu uma árvore seca. Outro viu uma árvore no inverno. Por que eu estou falando isso? Eu falei uma frase. Feche seus olhos e pense numa árvore. E cada um pensou numa árvore diferente da outra. Você pensou numa árvore que tem algum significado para você. É a maneira como você vê o mundo. Alguém disse que 2 homens estavam doentes, internados, em um quarto de hospital. E a janela estava aberta. E um deles olhava pela janela e via muita lama. E o outro olhava pela janela e via o céu estrelado. Cada um tem uma forma de ver a vida. Cada um tem um óculos, uma maneira de enxergar a vida. Isso é uma caixa. Algumas pessoas tentam o suicídio. Por quê? Porque no mundo dele, a caixa dele, faltou recursos. E a única solução que ele encontrou foi a morte. Pensar dentro da caixa nos faz eliminar todas as possibilidades. Pensar dentro da caixa nos leva a um estado de ansiedade. É o versículo 11 escrito, olha aí. Nos leva a um estado de ansiedade causado por não conseguir encontrar uma solução. E esse estado de ansiedade, no verso 11, o que ele gera? Pânico, medo. Medo gerado por não ver uma saída, por pensar dentro da caixa. Se você está vivendo um momento de pânico, se você está enfrentando uma situação na qual você não consegue enxergar uma saída, nada melhor do que uma experiência com Deus, porque a experiência com Deus tem o poder de quebrar as paredes dessa caixa feita de pensamentos. Em João capítulo 5, Jesus operou muitas curas, mas em João eu gosto muito dessa cura. Jesus chega no tanque de Betesda, e lá ele se encontra com um homem que havia 38 anos enfermo, ele era paralítico. Havia um tanque. Segundo as escrituras, os judeus criam que quando um anjo descia, ele movimentava as águas, e aquele que descesse no tanque, naquela piscina, primeiro, ele era curado. Então estava ali todo tipo de gente doente, muita gente enferma, esperando o movimento das águas. Dentre eles um paralítico, 38 anos. E Jesus, ao chegar ali, Jesus faz uma pergunta para aquele homem: ei, você quer ser curado? E o homem responde, sabe o que ele responde? Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me desce ao tanque, que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro vem antes de mim, outro chega antes de mim e entra. Preste atenção nisso. Jesus faz uma pergunta:
Ei, você quer ser curado? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? Qual seria a resposta? Sim, eu quero. Mas ele tinha uma caixa na cabeça. Ele pensava com uma caixa. E a resposta dele foi: Senhor, eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Todas as vezes que eu tento descer ao tanque, vem um outro e entra na minha frente. Eu não sou curado. Você está entendendo? Jesus faz uma pergunta: você quer ser curado? Na cabeça dele só existia um jeito de ser curado. A cabeça dele, a mente dele, o cérebro dele, a linha de raciocínio, de pensamento dele, o levava para apenas uma forma de ser curada. E qual era essa forma? Entrando no tanque primeiro e sendo curado. Jesus lhe mostra uma outra forma de pensar. Jesus então diz àquele homem: toma a tua esteira, levanta e anda. Aquele homem nunca tinha tentado fazer aquilo. Obviamente houve um milagre ali, uma operação sobrenatural de maravilhas, de dom de cura. O homem pega a esteira, levanta e sai andando. Talvez você está como aquele paralítico em alguma área da sua vida. Você botou na sua cabeça que é só daquele jeito, só daquela forma, e não tem outro jeito, não tem outra forma, e você está vivendo como que gente que vive assim, olha, como um animal. Sabe aqueles animais na charrete, aqueles cavalos na charrete, que tem aqui uma viseira, que não consegue olhar nem para a direita, nem para a esquerda, só para frente, que não consegue ver uma saída no casamento, que não consegue ver uma saída na crise familiar, que não consegue ver uma saída na vida financeira. A mente está condicionada, não consegue olhar, porque está pensando dentro da caixa. E foi justamente isso que Jesus fez naquele momento com aquele homem. Jesus disse: filho, levanta, pega a tua esteira e anda. Jesus mostrou a ele uma nova forma de pensar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Você está entendendo? Aonde você está aplicando isso na sua vida? Que área da sua vida que você está com uma caixa que você não consegue? Pastor, eu não tenho uma resposta. Pastor, eu não tenho uma solução. Não tem jeito, não acabou, não tem jeito. E Jesus então dá uma experiência com ele. Ao ter uma experiência com Deus, a linha de raciocínio dele quebra. E ele experimenta um milagre. Ele é completamente curado daquela enfermidade, nos diz o texto de João capítulo 5. Um homem com experiência com Deus sempre será incompreendido pelos demais, sempre será criticado. E a crítica que mais dói é aquela que vem de gente perto da gente. Olha aí o versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando como com os soldados, ele ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Você veio aqui só para ver nós perder a guerra. Foi assim que os irmãos dele o tratou naquele momento. Ei, você veio aqui foi para criticar, você veio aqui foi para zombar de nós. Você conhece gente assim? Parece que tem gente que anda com uma bola de cristal. Não, fulano está pensando isso de mim. Ei, fulano está pensando. Como é que você sabe que fulano está pensando? Você consegue entrar na cabeça dos outros, ver o que ele está pensando? Era assim que Eliabe tratou Davi. Mas o que me chama a atenção é que um homem com experiência com Deus, ele não dá ouvidos à crítica. Ele não vai discutir com quem não pode resolver a questão. Olha o versículo 30. Qual foi a resposta que Davi deu para ele? Olha aí, versículo 30. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. O que você tem que fazer quando alguém te critica? O que você tem que fazer? O que Davi fez? Versículo 30. Ele então se virou para outro. Ele deu as costas e foi embora. Ele não vai discutir.
Ele não vai perder tempo com discussão. Sabe, a maior perda de tempo é você falar do seu problema para quem não pode resolvê-lo. Davi não foi falar mais com Eliabe. Davi foi falar com o rei. Eu vou lutar. Eu vou lutar contra o Golias. A minha pergunta é: para quem você tem compartilhado os seus problemas? Com quem você tem compartilhado os seus problemas? Para quem você tem contado? A maior perda de tempo é você discutir com gente que não pode resolver. Isso é perda de tempo. Davi viu que aquilo era perda de tempo, ele nem falou mais nada com seu irmão. Ele foi direto para o rei conversar com o rei. Agora, quando eu olho para o lado de Golias, Golias cometeu um erro gravíssimo. Olha o versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Diga comigo: e Davi o ouviu. E Davi o ouviu. O maior erro de Golias foi deixar Davi ouvir. Porque quando Davi ouve, o destino de Golias começa a ser selado. Porque quando Davi ouviu, Davi se irritou. Ele se irritou e falou: eu vou para essa parada. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não se irrita com algumas situações, você nunca poderá mudá-las. A irritação é um instrumento da mudança. Você não pode mudar aquilo que você tolera. Eu vou repetir: você não consegue mudar aquilo que você tolera. Se você não se irrita com o cigarro que você fuma, se você não se irrita com o seu casamento que está indo para o ralo, se você não se irrita com estar desempregado e ficar pedindo dinheiro emprestado aos outros, se você não se irrita em ter uma vida moral fracassada e ser escravo de pornografia, se você não se irrita em ter perdido a sua fé e seu relacionamento com Deus, você jamais vai conseguir mudar a situação. Por quê? Porque você nunca conseguirá mudar aquilo que você tolera. E vou te falar mais: pare de reclamar daquilo que você tolera. Se você tolera, você não deveria reclamar. Interessante é que quando Davi ouve isso, e ele vai para o rei, então, porque percebeu que conversar com aquelas pessoas ali não dava. Então ele vai para quem de fato poderia ouvi-lo, e ele vai para o rei. E quando ele chega ao rei, ele começa a contar uma experiência com Deus. E o que fez a diferença entre todos os soldados de Israel e Davi, foi que Davi tinha experiência com Deus. Se engana quem pensa que a grande experiência com Deus de Davi foi a vitória sobre Golias. Não foi. Há uma frase no mundo do boxe muito interessante. Aqueles que lutam boxe, eles dizem o seguinte: campeões não se tornam campeões no ringue. No ringue, eles são apenas reconhecidos. Campeões não se tornam campeões no ringue. Eles apenas são reconhecidos ali. Quando Davi se apresenta diante do rei para lutar, ele revela algo que foi a base da sua vitória. Ele revela algo que não está registrado em outras páginas da Bíblia. Por quê? Porque era algo do lugar secreto de Davi. Versículo 36, versículo 37 do capítulo 17. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Eu procurei por essa passagem na Bíblia, eu não encontrei. Eu só a encontrei no relato de Davi. Por quê? Porque ele venceu o leão e ele venceu o urso aonde não havia holofotes,
aonde não havia luzes, era no dia a dia da sua vida, tomando conta das ovelhas do seu pai. E foi justamente ali no dia a dia da vida que vem um leão e ele vence o leão, que vem um urso e ele vence o urso. E agora que ele vai lutar contra Golias, ele associa a sua vitória contra o urso e o leão, ele faz uma associação daquilo para lutar contra Golias, o gigante. Interessante que aqui ele revela algo da neurociência. A neurociência ensina que o nosso cérebro, ele funciona por associação. E isso é uma verdade. Se você se queimar com fogo, ou no fogo, você vai, toda vez que você ver fogo, o que vai passar pela sua cabeça? Eu vou queimar. Ainda que foi um fogo de um palito de fósforo, se você vê um fogo em qualquer outra situação, a sua mente, isso se chama generalização. O nosso cérebro, ele generaliza experiências e faz associação, e isso nos mantém vivos. O lado ruim disso é que quando nós temos uma experiência negativa, nós vamos associar aquilo. Por exemplo, alguém que não teve sorte, não vou usar a expressão sorte, né? Alguém que não foi feliz num relacionamento. E daí a pouco, passa um tempo, essa pessoa conhece outro alguém. Quando ela conhece essa outra pessoa, imediatamente o cérebro dela associa ao último relacionamento. E aí ela se relaciona com essa nova pessoa, no namoro, no noivado, da seguinte forma: vai acontecer a mesma coisa. E o cérebro associa isso. Então ela já entra com quem? Já perdi. Alguém que criou uma grande expectativa de trabalho numa empresa, e agora ele começa a trabalhar e em menos de uma semana ele é demitido. Quando de repente ele é chamado para trabalhar numa outra empresa, ele fala: ixi, nem vou criar expectativa, porque da última eu tive a maior frustração na minha vida. Você está entendendo? O nosso cérebro, ele funciona por associação. E o que Davi ele faz agora? O que ele nos ensina aqui agora? Uma associação. Vou contar um segredo meu para vocês. Pensa num homem que morria de medo de ir ao dentista. Era. Não sou, era. Porque quando eu era criança, gente, naquela época o dente doía, só tinha um remédio. Era um tal de Boticão. Quem aí já experimentou o tal do Boticão? Levanta a mão aí, deixa eu ver aí, ó. Nossa, 200 tudo aí, ó. A única imagem que eu tenho na minha mente, que eu guardava, era de eu, menino, meu pai me levando no dentista, e o dentista colocando alguma coisa parecendo um alicate no fogo lá, sei lá, aquele troço esquentando, e depois veio com aquilo na minha boca, o troço não saía, e botou até o pé. Eu morria de medo de dentista. E veio a adolescência, veio a juventude, me casei, me tornei pai, não ia. E eu orava: Deus, não deixa nenhum dente meu, não deixa, Senhor. Mas um dia, não teve jeito, eu precisei ir. Sabe como que eu consegui vencer os dentistas? Sabe como? Eu tinha sofrido uma cólica de rim. Quem aqui já sofreu cólica renal? Quando eu entrei no consultório, aí eu pensei na cólica de rins. Eu falei: quem é essa dorzinha de... Pode fazer até sem anestesia. Quem já sofreu cólica renal? Já passou por isso?
o negócio é terrível, irmão. E aí o que eu fiz? Eu associei a minha dor, aquela cólica nos rins, com o barulhinho do motorzinho lá da obturação. Imediatamente eu falei: quem é isso aí? Não é nada. Você está entendendo? Davi está me ensinando uma coisa para mim e para você. Você está diante de um desafio, você está diante de uma situação que você acha que você não consegue vencer. Volta lá atrás, nos leões e nos ursos que você matou, e diz: assim como Deus foi comigo naquele problema, Deus vai ser comigo nesse problema que eu tenho que enfrentar amanhã. Amém? O Senhor é comigo também, assim como Ele foi com o leão e o urso, Ele será comigo quando eu tiver que enfrentar esse gigante. Assim como Ele me entregou, Ele me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará desse incircunciso filisteu. Comece a trazer essas associações. Mais tarde nós aprendemos com o profeta: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre de alguma coisa na sua vida que você venceu, alguma coisa que eles disseram: você não vai conseguir, você conseguiu. Pense em alguns desafios que você superou, e agora traga aquela lembrança para o presente e encare o desafio que você precisa encarar, sempre lembrando: Deus foi comigo para vencer o urso, Deus foi comigo para vencer o leão, Deus será comigo para vencer esse circunciso filisteu. Eu fico imaginando antes de Davi, quando ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai, e veio o leão, e ele venceu o leão, ele lutou com aquele leão. Eu fico imaginando ele naquele dia: Deus, por que o Senhor permitiu esse leão atacar o rebanho? Eu estou aqui, Senhor, te adorando, sou um adorador, estou tocando harpa. Deus, como se não bastasse o leão, é um problema atrás do outro, agora vem esse urso, e eu agora tenho que enfrentar esse urso. Eu não aguento isso mais, eu não suporto essa dor mais, eu não suporto essas lutas mais. É um problema atrás do outro, não para, não cessa. Mal sabia ele que aquele leão e aquele urso era Deus lhe treinando para lutar contra Golias. Então quero te dar uma dica aqui: não reclame do urso e do leão que você tem que matar todo dia, porque é Deus treinando você para vitórias maiores que estão por vir sobre a sua vida, coisas grandes e poderosas que estão por vir. Quanto maior é o teu urso, quanto maior é o teu leão, maior será a tua vitória. Todo dia aparece um leão, você tem que matar. Não reclama, é Deus treinando você. E o que me chama a atenção é que a grande vitória, ela não está nos lugares públicos, mas no lugar secreto. Porque Davi venceu esse leão sozinho, venceu esse urso sozinho, não havia ninguém. E Davi então ele revela a base da coragem dele para lutar contra o gigante Golias. Eu sei que quando a gente vem para o culto, a gente vem com uma expectativa no coração. Oh, Deus podia usar o pastor e ele orar por mim. Deus podia usar um obreiro, alguém me dar uma palavra de revelação, me dar uma profecia, ou até mesmo quando impuserem as mãos sobre mim ou orarem, eu ser curado. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele grande milagre que aconteceu no culto, na frente de todos? Na verdade, ele não aconteceu, ele não começou quando o pregador orou, quando o obreiro orou. Não foi algo público. Na verdade, aquilo começou quando você estava lá na sua casa, e você no seu lugar secreto, você orava a Deus. Aquilo começou quando você estava no seu quarto, ou quando você estava indo para o seu local de trabalho, pilotando a sua moto, ou sobre a sua bicicleta, ou dentro do seu carro, ou dentro de um ônibus, e naquele momento ali sozinho, você pensando e orando em silêncio, dizendo: Deus, eu não suporto mais essa situação, Deus, muda essa situação na minha vida. Sabe, essa experiência que nós temos poderosa aqui, na verdade ela não começa aqui, ela começou lá fora, antes de você chegar aqui. Quando você no seu íntimo, quando você sozinho buscava a Deus.
O que era a experiência de vencer um leão, de vencer um urso, diante do desafio de vencer Golias? Talvez nada para um caçador, mas para Davi era a sua experiência com Deus. Se você quer vivenciar grandes experiências com Deus, comece a valorizar as pequenas experiências do dia a dia. Se você quer experimentar algo poderoso da parte de Deus, comece a valorizar aquele dia que você percebeu que o gás estava acabando e o almoço ainda não tinha ficado pronto, e você fez uma oração ao Senhor: abençoa, oh Deus, abençoa que eu consiga fazer esse almoço antes do gás acabar. E você conseguiu. Parece uma coisa boba, mas valoriza aquilo. Valoriza aquela oração que você fez quando você colocou a sua roupa no varal para secar, e de repente o tempo fechou, e você disse: Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Pai, eu preciso dessa roupa seca, não permita que chova, aqui não choveu. Comece a valorizar aquelas experiências que você teve quando o seu carro, o seu veículo estava por acabar o combustível, e você orou e você conseguiu chegar no seu destino. Sabe, esse gás que não acabou, esse combustível que não acabou, o sol que brilhou, é o seu urso, é o seu leão. São essas pequenas coisas que nós precisamos valorizar no dia a dia. Para quê? Para que nós experimentemos grandes experiências com Deus. Davi, na verdade, ele conhecia uma coisa que é muito poderosa: as grandes vitórias públicas são precedidas por vitórias secretas. As grandes experiências visíveis são precedidas por experiências no secreto. O lugar onde Deus se manifesta é no secreto. É no secreto que você é habilitado a vencer publicamente. Eu digo para vocês, sabe, quando eu estou ouvindo uma pregação, eu sinto Deus falar comigo. Mas eu falo para vocês uma coisa: Deus fala muito mais comigo é quando eu fecho a porta e entro para orar e faço meu devocional. É ali que Deus me dá direção. Vai por aqui, não vai por ali. Faça dessa forma, não faça daquela outra. Sabe, é no quarto. É quando você entra. Não existe momento mais poderoso do que o devocional. Sabe isso aqui que eu estou fazendo aqui? Quantos de vocês, eu já cansei de escutar isso: pastor, a mensagem que o senhor pregou hoje, eu fiquei bobo. Por quê, irmão? Não, o senhor falou tudo que eu estava lendo na palavra hoje. O senhor falou tudo que eu estava meditando lá em casa hoje. Quantas vezes isso aconteceu com você aqui? Na verdade, essa palavra daqui foi para confirmar o que foi falado lá no seu quarto com você. A palavra mais poderosa que Deus tem para mim e para você é no secreto, é no devocional. Davi, ele conhecia algo muito poderoso. Quando ele se dispõe a enfrentar Golias, ele conhecia uma lei na Bíblia, que é a lei dos 2 altares. Você já leu sobre os 2 altares? Abra sua Bíblia em Josué. É o 6º livro da Bíblia. Você tem lá Gênesis, você tem lá Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo de número 3. Nós falamos muito do milagre de quando Deus abriu o mar vermelho. Moisés levanta o cajado e o mar vermelho abre. Mas aconteceu algo tão poderoso como isso com Josué, e a gente não fala. Quando o povo hebreu estava para entrando na terra prometida, eles se deparam com o rio Jordão, e o Jordão estava de enchente. Você já viu uma enchente? Nós vimos muitas enchentes nesses últimos tempos, né, na televisão, como ali em Petrópolis. Eu fico imaginando uma cena como aquela. O rio Jordão estava daquele jeito, não tinha como atravessar. Capítulo 3 de Josué.
Deus dá uma palavra para ele no verso 14, verso 13. Quando os sacerdotes carregavam uma arca, o soberano de toda a terra puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto da cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Preste atenção, imagine um rio, uma enchente, as correntezas, a corredeira de água descendo, troncos descendo. Os sacerdotes pegam uma arca da aliança, e quando eles pisam nas margens do rio, a Bíblia diz que a enchente para, a água se transforma numa parede de águas, e o povo começa a atravessar, e os sacerdotes ali com a arca da aliança, e o povo passando. Quando todo Israel terminou de passar, milhares de pessoas passando, capítulo 4, versículo 8, os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme as 12 tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Preste atenção, quando a parede de água aqui, os sacerdotes aqui, Josué vem com as pedras e faz um altar com 12 pedras. Quando os sacerdotes saem dali, as águas voltam e cobrem aquele altar. Josué mandou fazer 2 altares, um que ficava embaixo das águas, que ficou debaixo das águas, no versículo de número 20, Josué capítulo 4. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão, e disse a ele, aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor seu Deus secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. Preste atenção, Josué fez um altar de fora da água e deixou para que todos vissem. E Josué disse: quando seus filhos perguntarem que altar é esse, vocês vão falar para eles que esse altar é porque lá dentro do rio tem um outro altar. Isso aqui estava com uma enchente violenta e nós atravessamos a seco. Sabe o que significa esses 2 altares? Eu estou num altar público aqui agora, eu estou ministrando para vocês aqui agora. Esse é um altar público, mas antes de vir para cá, eu passei por um outro altar que ninguém viu, só eu e ele. Senhor, o que eu vou pregar? Qual palavra o Senhor quer que eu ministre? E a palavra não vem, e eu começo a orar.
eu começo a orar, eu começo a buscar. Penso que todos os músicos deveriam fazer isso. Penso que todos aqueles que ministram no altar deveriam fazer isso. Penso que todos os líderes de célula, antes de liderar uma célula, deveria passar pelo altar, só ele e Deus. Penso que todos os obreiros, antes de impor as mãos e orar pelas pessoas, precisam passar por esse altar, que está submerso, debaixo das águas, que ninguém vê. Se você quer ser recompensado publicamente, diante dos olhos de todos, comece a cultivar uma vida em secreto com Deus, sem holofotes, sem luzes, sem câmeras, sem ninguém, você e ele. Davi só venceu Golias porque ele já tinha experimentado vitórias de um leão e de um urso, sobre um leão e sobre um urso. É assim que Deus quer tratar com você, é assim que Deus quer tratar comigo. Amanhã nós vamos começar a levantar um altar aqui nesse lugar, um altar debaixo de águas de adoração, de águas de louvor. Eu quero convidar você a estar aqui amanhã às 7h30. Essa semana será chamada Semana da Experiência com Deus. Você está em Josué? Abre aí no capítulo 3, no verso 5. Antes do Jordão abrir, olha o que Josué disse ao povo. Josué, capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se você quer ver maravilha acontecer no seu local de trabalho, se você quer ver maravilhas acontecer na sua vida profissional, se você quer ver maravilhas acontecer no seu casamento amanhã, santifique-se hoje. Nós vamos usar a Semana Santa para ser uma semana de consagração a Deus. Nós vamos vir para cá construir o altar debaixo d'água, esse altar que Josué construiu, para que lá na frente, quando os nossos filhos, os nossos parentes verem as grandes vitórias da nossa vida, nós vamos dizer para eles: sabe isso, esse altar que você está me vendo hoje publicamente, na verdade isso aqui é um reflexo de algo que ninguém viu, que eu estava buscando ao Senhor. Amém? Você vai convidar alguém para vir com você. Será uma semana de adoração, de busca, de oração. E o que me chama a atenção é que, voltando lá para Samuel, e eu vou terminar capítulo 17, versículo 52, é que na vitória de Davi, então os homens de Israel e Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até matá-los, cortando-lhe a cabeça com ela. Presta atenção: Davi correu e pôs-se de pé sobre ele, desembainhando a espada dos filisteus. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel se levantaram, deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus. Observe que na vitória de Davi sobre Golias, os homens de Israel que estavam abatidos se levantaram como vencedores e perseguiram os filisteus. É justamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Na sua vitória, outras pessoas serão abençoadas. Quando você alcançar a vitória que você tanto deseja, pessoas que estão ao seu redor verão a sua vitória e elas se levantarão e elas dirão: se ele pôde, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. A vitória de Deus, o milagre de Deus na minha vida não é sobre mim, mas é sobre aqueles que estão ao meu redor. Na minha vitória, as pessoas que estão comigo triunfam. Na sua vitória, quando Deus começar a te abençoar, quando os seus familiares verem a vitória de Deus sobre a sua vida, eles vão levantar e vão dizer: vale a pena servir a Deus. Quando aquelas pessoas do seu trabalho que zombam, que criticam, ver a sua vitória, elas vão se levantar e vão dizer: vale a pena servir esse Deus. Na vitória de Davi, a moral de Israel se levantou. Deus não deu vitória a Davi para que Davi
se achasse o cara, mas lhe deu vitória para que os outros fossem abençoados sobre ela.